Lateral brasileiro na mira do Barcelona. Gabriel Jesus em alta, Savinho em baixa. Dunga abre o jogo sobre a preocupação que tem com o Endrick. Esses são os temas do vídeo de hoje. Se você não me conhece, meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista esportivo e esse é um canal focado na cobertura da seleção brasileira. Então, se você curte o tema, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, que é muito importante para o meu conteúdo chegar para você e para mais pessoas. Então, bora nessa? Começando pelo Gabriel Jesus. Cara, aparentemente o nosso 9 da Copa de 2018 está voltando ao alto nível. O Gabriel Jesus marcou 5 gols nos últimos 2 jogos pelo Arsenal. Claro, ainda é um recorte muito pequeno, mas já demonstra que ao menos ele vive uma boa fase e deve ganhar a confiança do Arteta lá no Arsenal para continuar jogando. Ele fez os 5 gols contra o mesmo adversário, curiosamente, contra o Crystal Palace no meio da semana e nesse final de semana também, só que um foi pela Carabao Cup, que é uma espécie de Copa do Brasil, mas até um pouco menor lá da Inglaterra, e o outro foi pela própria Premier League. E assim, não foi só isso, ele tem jogado bem, participou de outros gols, ele acertou a trave em um dos gols do Havertz, se não me engano, e perdeu uma grande chance ao longo do jogo desse sábado contra o Crystal Palace. O Gabriel tinha apenas um gol na temporada até esse recorte dos 2 últimos jogos, agora então ele chega a 6, e ele foi titular em apenas 9 dos 26 jogos do Arsenal na temporada. Ou seja, ele realmente vivia uma temporada muito abaixo da expectativa. Ele vinha sendo reserva, principalmente do Havertz, mas até o Trossard foi utilizado naquela função. E o Gabriel Jesus é um nome pra gente ficar de olho, e por isso, inclusive, até esqueci de falar, mas tem ideia que eu quero trazer aqui pro canal, um radar da seleção. Toda semana a gente fazer um vídeo falando sobre os destaques e decepções dos jogadores que estão aí no radar da seleção brasileira. E aí, respondendo a pergunta que está na capa, Gabriel Jesus está no radar do Dorival? Eu tenho certeza que sim. Ele não foi convocado ainda pelo treinador da seleção brasileira, mas eu não tenho dúvidas que é um dos nomes no radar do Dorival, por tudo que já apresentou, por tudo que já entregou. Muita gente não gosta, eu entendo, mas acho o Gabriel um 9 muito capacitado, um 9 diferente, com características diferentes, que tem mais capacidade de sair da área, de driblar. Não é aquele 9, né, como o Pedro, por exemplo, mas pode ser importante numa convocação da seleção brasileira, e a gente sofreu muito com isso em 2024. Então eu espero muito que o Gabriel Jesus retorne ao alto nível e continue assim até a próxima convocação da seleção, para a gente pedir ele aqui no canal e até mesmo outros torcedores da seleção brasileira. E só para constar, o Gabriel Martinelli também fez um gol na vitória por 5-1 do Arsenal sobre o Crystal Palace. Já o Gabriel Magalhães participou do jogo como titular e inclusive esteve envolvido ali no lance do primeiro gol do Gabriel Jesus e teve mais uma boa atuação como de costume. Ainda na Inglaterra, um nome que preocupa a gente é o Savinho. Por quê? O Savinho atuou por apenas 17 minutos no último jogo do City, que foi contra o Aston Villa, derrota por 2-1, e ele não foi titular, ele ficou no banco de reservas em 6 dos últimos 7 jogos da equipe do Pep Guardiola, que vive uma péssima fase. O City ganhou só um dos últimos 12 jogos. Ou seja, o que eu acho que vem acontecendo, o Guardiola vem optando por jogadores que têm mais experiência e mais confiança dele, que por um momento, talvez o pior momento do Guardiola na história do Manchester City aí nas 6, 7 temporadas que ele está lá. O Savinho deu azar porque ele começou muito bem, não me parece que é uma coisa individual ali dele, que está muito embaixo, eu acho que é muito mais coletiva. O Guardiola já demonstrou que gostou muito do futebol do Savinho, tanto é que o Savinho começa jogando várias partidas logo que chega no City, mas é um fato, ele não está sendo utilizado, preocupa muito, porque é um dos caras em ascensão, e isso trava o desenvolvimento dele. Inclusive a gente vai falar de algo parecido com o Endrick, mas o Savinho vinha jogando bem, claro, altos e baixos, tem um período de adaptação ao modelo de jogo, à Inglaterra, à Premier League, mas assim, ele tem 4 assistências e ainda não marcou em 22 jogos pelo City. São números que preocupam para um ponta de alto nível. A gente espera que seja um pouco mais goleador, mas como eu disse, acho que tem um período de adaptação, tem a questão coletiva, que o City não está ajudando, e ele vem sendo muito pouco acionado pelo Guardiola, mas não é algo assim que eu vejo a longo prazo. Daqui a pouco, provavelmente, o City retoma aos trilhos, e o Guardiola deve voltar a acionar mais o Savinho, mas fato é que, se a convocação fosse hoje, provavelmente ele não seria chamado. O lateral brasileiro na mira do Barcelona é o Caio Henrique, do Mônaco. Depois de se falar, já se falou disso antes, o próprio Caio Henrique na mira
do gigante espanhol, do próprio Wanderson também, companheiro do Caio Henrique no Mônaco, mas dessa vez parece que o interesse é um pouco mais sério. Vários diários esportivos lá da Espanha, como o AS, o Mundo Deportivo, o Sport, noticiaram o interesse forte do Barcelona no Caio Henrique. Só que qual que é o X da questão? O Barcelona quer contratar o Caio por empréstimo com opção de compra. Eu não sei se esse modelo vai agradar o Mônaco. Essa notícia ainda não chegou na França, então a gente não tem o lado dos franceses. Mas, segundo as informações, o Caio Henrique estaria disposto a ir para o Barcelona e não estaria satisfeito com o momento dele no Mônaco, que ele alterna muito entre titularidade e reserva, apesar de ano passado, na temporada passada, ele ter tido uma grave lesão, ele gostaria de ter mais protagonismo no Mônaco, e no Barcelona ele chegaria para uma posição carente do clube espanhol, segundo as informações dos jornais lá da Espanha, que o Barcelona só tem jovens para a posição, né, o Baldé, e o Caio Henrique chegaria com uma opção de um cara mais experiente para ocupar aquele setor. Agora a gente aguarda as próximas informações. Quem sabe a gente não tem mais um brasileiro que no Barcelona, já que o Rafinha está lá, é o único por enquanto. O Caio Henrique, que ainda não foi convocado pelo Dorival Júnior, esteve numa lista do Fernando Diniz, se não me engano. É um cara que eu e muita gente põe muita fé, que pode ser o nosso lateral esquerdo na Copa de 2026, mas agora ele pode estar passando por um momento de transição aí na carreira e espero que sim, torço muito para que isso aconteça, porque daria uma vitrine muito maior para ele, e o Barcelona trazendo ele, provavelmente ele também seria titular por lá num time que está muito encaixado. E só para deixar alguns números aqui, o Caio Henrique tem contrato com o Mônaco até 2027, então esse é o momento ideal, digamos assim, para vender ele. Tem 16 jogos na temporada e, enfim, seria uma ótima oportunidade para o Caio Henrique. Deixa aí nos comentários se vocês acham que o Caio Henrique deveria trocar de time e o Barcelona seria um bom destino. E para fechar o nosso vídeo, Dunga muito preocupado com o Endrick. Para quem não conhece, acho difícil, mas o Dunga foi tetracampeão da Copa do Mundo pela seleção brasileira. Em 1994 foi o capitão, um dos destaques da seleção naquela campanha. E, cara, o Dunga deu uma entrevista pro Lance muito interessante falando o seguinte: nós vamos perder o Endrick. E aqui eu vou abrir aspas para o Dunga. Nós vamos perder esse jogador, caso do Endrick agora. Em um mês, quantas horas ele deixa de jogar? Ele tem que treinar, tem que jogar. O amadurecimento dele vai ser atrasado, porque ao invés de estar pronto aos 22, vai estar pronto com 24, 25. E aí ele completa falando sobre o Vinícius Júnior. Ele cita o exemplo do Vinícius Júnior, que chegou lá no Real Madrid praticamente na mesma idade que o Endrick, só que ele teve um período de adaptação no Real Madrid B para aí sim ganhar protagonismo no time principal. E aí ele completa assim: quantos jogadores nós perdemos que poderiam ser melhores, que foram para a Europa com essa idade e não tiveram sequência na carreira, tiveram que retornar para o Brasil. Então, o Dunga não tá só preocupado com o momento do Endrick, ele tá preocupado que se o Endrick não atuar no momento de mais desenvolvimento do jogador, que é entre 18 e 22 anos, talvez a gente não consiga ver o Endrick que todo mundo espera. E isso realmente é algo que preocupa, e a gente está trazendo aqui um relato de alguém que conhece, foi técnico da seleção brasileira também, por mais que, né, eu tenha minhas críticas, imagino que muitos também, mas é um cara que conhece da bola, e por isso eu achei interessante trazer essa fala dele sobre o Endrick. E aí alguns números do Endrick aqui, para vocês terem noção do que realmente o Dunga está falando. O Endrick participou de apenas 15 dos 25 jogos do Real Madrid, a maioria deles como reserva, acho que ele foi titular em um jogo somente. Ele tem 160 minutos somados, isso é muito pouco, dá menos de 2 partidas. Se você pegar todos os minutos que o Endrick disputou em campo, dá menos que 2 partidas pelo Real Madrid, 2 partidas completas. Muitas vezes ele fica até no banco, não sai, ele tá atrás, por exemplo, do Dias, do Brahim Dias, do Arda Güler, do Sebadios, vários outros reservas, nem da mesma posição, né? Mas assim, em termos de, às vezes o Ancelotti até adapta um jogador para não colocar o Endrick, e mesmo assim o Endrick tem 2 gols pelo Real Madrid. Enfim, ficou de fora da última convocação da seleção justamente por estar com poucas oportunidades. Eu não sei o que vai ser feito, eu sei que é um período de adaptação do jogador, isso é natural. Ele tá num clube gigante, ele é reserva de Vini Júnior, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, então realmente é difícil, mas ele já sabia disso. A gente já sabia disso, mas eu acho que a expectativa é que ele tivesse um pouco mais de minutos, porque uma coisa é você ser reserva que entra em vários jogos, né, em vários momentos, outra coisa é você nem sequer atuar. Então a preocupação do Dunga é a mesma que eu tenho, quero saber se vocês têm também. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.